Naquela tarde, eu estava no meu escritório finalizando os últimos papéis do dia. Era uma sala silenciosa, organizada do jeito que eu gostava, com uma xícara de chá ainda pela metade, descansando ao lado do computador. Na caneca estava escrito "A melhor diretora", um presente que ganhei da equipe no meu último aniversário. Mas, naquele momento, nem o chá nem o elogio me traziam paz. Minha cabeça ainda estava presa na discussão da noite anterior com o Vlad, meu marido. Como de costume, ele ficou calado, grudado no celular, como se tudo ao redor não tivesse a menor importância. E o pior foi que, mesmo quando contei que tinha comprado uma casa para os meus pais, ele só deu de ombros e soltou um seco. "O dinheiro é seu, faz o que quiser." Aquilo doeu. Não pela frase em si, mas pela frieza. Parecia que nada mais o tocava. Nem família, nem planos, nem a gente. Enquanto eu refletia sobre tudo isso, a porta do escritório se escancarou sem nenhum aviso. Era a Gali, minha sogra, entrando com aquele jeito atropelado de sempre. Ofegante, usando um casaco velho que ela insistia em chamar de clássico, veio direto ao ponto, sem cerimônia. "Kátia, o Vlad me contou que você comprou uma casa para os seus pais." "Pois bem, já decidimos aqui em casa. É melhor eu e teu sogro irmos morar lá. Então, vamos agilizar. Me passa logo a chave." Fiquei em silêncio por alguns segundos. Respirei fundo e deixei a caneta de lado. Essa não era a primeira vez que a Gali aparecia com exigências absurdas, como se tivesse algum direito automático sobre tudo que era meu. Só no verão passado, ela me pediu 50 mil reais dizendo que precisava fazer uma cirurgia cardíaca urgente. No fim, descobri que o tal procedimento era uma plástica no rosto. E o pior, ela ainda teve a cara de pau de aparecer depois exibindo o novo visual, toda orgulhosa. Enquanto ela falava, eu só conseguia pensar numa coisa. Será que ela realmente acredita que eu sou obrigada a dizer sim pra tudo? Será que na cabeça dela nunca passou a possibilidade de eu negar, de simplesmente dizer não? Mas a Gali sempre teve esse dom de tomar pra si o que não lhe pertence. Ela age como se o mundo devesse algo a ela. E o mais impressionante é que naquela altura ela já estava fazendo planos pro imóvel. Comentou por cima que dava para alugar uns quartos. Talvez montar uma pequena garagem para gerar uma renda extra. Pelo que ela calculou por alto, dava para tirar uns 200 reais por mês fácil. E aí, do nada, soltei. "Tá bom, beleza, pode ir sim." Ela arregalou os olhos e puxou um caderninho todo amassado da bolsa, perguntando: "Então, anota aí para mim o endereço." Falei com naturalidade, como se não estivesse tramando nada. No fundo, eu já sabia como aquilo ia terminar. Só sorri por dentro e pensei, vamos ver o que você vai dizer amanhã. "E a mudança? Dá pra fazer quando?" Ela perguntou animadíssima. "Se quiser, pode ir ainda hoje." Respondi segurando a vontade de rir. Ela mal me deu tchau. Saiu apressada, doida pra fazer as malas e correr pro que ela achava ser o novo lar. Enquanto isso, a realidade na cidade de destino era bem diferente do que ela esperava. Lá, em plena vila rural chamada Jasnaia Poliana, o terreno ainda estava em obras. A casa sequer estava de pé. Era só um pedaço de terra, barro até o tornozelo, com um monte de tijolo empilhado e 2 homens suados se esforçando para descarregar os materiais do caminhão. Um deles era o senhor Nicolau, pedreiro experiente, usando uma jaqueta velha e luvas de couro. O outro era o mestre Semião, um sujeito forte, com barba grisalha, que ajudava como podia no serviço pesado. "Senhor Nicolau", disse Semião limpando o suor da testa, "se a fundação não secar direito, esse chão vai rachar todinho com a chuva da semana que vem." O diálogo deles ia longe, enquanto a casa que a Gali pensava que já estava pronta, mal tinha saído do papel. O terreno nem muro tinha ainda. Só mato, pedra e os sonhos de uma mulher que achava que podia tomar o que quisesse. No dia seguinte, eu nem precisei esperar muito. Por volta do meio-dia, meu celular começou a tocar sem parar. Mensagem atrás de mensagem. Eram áudios da minha sogra, indignada, dizendo que eu tinha feito ela de palhaça, que aquilo era golpe, que ela merecia respeito. Mas dessa vez, eu deixei pra lá. Não respondi. Só fiquei quieta, como o Vlad costuma fazer. Porque tem coisa que a gente não precisa explicar. Quem age com interesse e ganância, uma hora acaba se enfrentando com a realidade. E a realidade, essa sim, nunca falha. "Sua filha é mesmo especial, hein? Que presente maravilhoso ela deu pra vocês.
comentou o mestre de obras, tirando a touca e limpando o rosto suado com o antebraço. É sim, respondeu o pai da Kátia com os olhos marejados. Sempre sonhamos em ter uma casinha para chamar de nossa. Aquele terreno, apesar de estar quase em ruínas, tinha sido um verdadeiro achado. Pegaram por um valor quase simbólico, só porque a antiga casa estava caindo aos pedaços. Mas para eles aquilo era mais que suficiente. Era um recomeço. Svetlana, a mãe da Kátia, saiu da casinha improvisada com um sorriso largo e um velho terminho de chá nas mãos. A expressão dela era de quem estava nas nuvens. Sema! Chamou ela o mestre de obras. O que você acha? Será que até o verão a gente termina? Ah, isso aí vai rápido, respondeu ele, fazendo um gesto despreocupado com a mão. Em 3 meses, no máximo, a gente deixa tudo nos trinques. A estrutura tá firme, as paredes são boas. Só precisa caprichar na reforma. Vamos colocar fogão novo? Claro que sim, né? Disse Svetlana empolgada. Mas quero daquele com espaço para deitar em cima, tipo os antigos, sabe? Vai ter, sim, senhora. Com espaço para deitar e tudo, garantiu o mestre, todo animado com o projeto. Era verdade que o lugar precisava de muito serviço. O telhado tinha goteira, as janelas estavam todas tortas, a fiação era daquelas antigas, de alumínio, coisa da época soviética, como diziam os mais velhos. Mas para os olhos certos, tudo aquilo era só um desafio empolgante, e não um problema. Especialmente para quem tinha amor envolvido no projeto. No dia seguinte, bem cedinho, a Gali apareceu com o marido, Gregório, num táxi apertado. O porta-malas mal fechava de tanto que eles tinham trazido. Eram malas, sacolas, caixas. Parecia que iam fazer mudança para sempre. Gresha! Disse Gali, como costumava chamar o marido com um apelido mandão. Assim que a gente entrar, já vai logo avisando para os pais dela que precisam sair. Dou 1 semana para arrumarem tudo. Gregório só assentiu, em silêncio. Ele estava incomodado. Tinha um peso no peito que não conseguia ignorar. Sabia que a mulher estava fazendo alguma coisa errada de novo. Ela vivia se metendo em confusão, sempre querendo tirar vantagem. Eles que fiquem lá no apartamento velho, já estão acostumados, continuou Gali. Esse aqui vai ser o nosso lar. A gente precisa mais. O táxi parou em frente a um cercado meio torto. Gali saiu do carro com pose de dona da situação. Mas assim que pôs o pé fora e olhou em volta, o rosto dela ficou branco. Literalmente branco. O choque foi visível. No quintal, o cenário era bem diferente do que ela imaginava. Em vez de um lar pronto para morar, o que ela viu foi uma verdadeira zona de obras. Tinha entulho espalhado por todo lado, portas e janelas velhas encostadas no chão, baldes de cimento, tábuas, ferramentas. Vários homens estavam por ali, desmontando o que sobrou da antiga casa, reformando, reconstruindo tudo do zero. No meio de tudo, de capacete na cabeça e prancheta na mão, estava o Nicolau, o responsável pela reforma. Ele dava ordens, organizava os trabalhadores, ajudava a descarregar material. Era a imagem de alguém que realmente estava transformando aquele lugar num lar de verdade. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Murmurou Gali completamente desnorteada. Nicolau olhou na direção dela, franziu os olhos por causa do sol e caminhou até o portão. Quando chegou mais perto e reconheceu o casal, soltou. Gali! Gregório! Ué, o que vocês estão fazendo aqui? Gregório apenas balançou a cabeça, sem saber como responder. Gali, por outro lado, ainda parecia estar tentando entender o que estava vendo. O plano dela tinha desmoronado em segundos. Não tinha casa pronta, não tinha nada de chave, nem espaço para ela exigir nada de ninguém. Só um monte de barro, poeira e obra por fazer. Essa casa aqui tá em reforma, explicou Nicolau. Sua nora comprou o terreno para reformar para o pai e para a mãe dela. É um projeto que tá só começando. Tem chão pela frente ainda. Gali não respondeu. Ficou ali, parada, com uma mala numa mão e a outra tremendo de raiva e vergonha. O motorista do táxi ainda esperava com o motor ligado, sem entender se era para ir embora ou ficar. Gregório suspirou, colocou a mão no ombro dela e disse baixinho. Vamos, Gali. Isso aqui nunca foi pra gente. Ela não disse mais uma palavra. Apenas virou as costas e entrou de volta no carro, com o rosto vermelho, mas dessa vez não de autoridade. Era pura frustração. E foi nesse momento que ela finalmente percebeu. Não se toma à força o que nunca te pertenceu. Nossa, quanto tempo, hein? Entrem, entrem!
disse Nicolau com um sorriso sincero no rosto, estendendo o braço para convidá-los a entrar. Gali olhava ao redor, meio sem saber onde pisar. Aquilo ali era muito diferente do que ela tinha imaginado. Um monte de madeira empilhada, entulho no quintal, ferramentas espalhadas, um cheiro forte de tinta e cimento no ar. Ela ficou parada, olhando tudo em volta, tentando entender. Mas como assim? A gente veio pra cá pra morar, exclamou ela, tentando manter a postura. Morar? Perguntou o pai da Kátia, franzindo a testa, surpreso de verdade. Mas isso aqui ainda tá em obra. Tem pelo menos uns 4 meses de reforma pela frente. A estrutura precisa de tudo: telhado, chão, encanamento. O rosto de Gregório ficou branco na hora. Foi ali que ele entendeu o tamanho da enrascada em que a mulher tinha colocado os dois. O plano dela tinha ido por água abaixo. Tudo que ela pensou em exigir, tudo que achou que ia tomar à força, se esfarelava bem na frente dos olhos dele. Mas nossa filha é maravilhosa, viu? Continuou Nicolau, como se nem tivesse percebido o clima pesado. Uma filha dessas é uma bênção. Olha só o presentão que ela deu pra gente. Enquanto isso, lá dentro, a dona Svetlana se agitava alegre na pequena cozinha improvisada. O fogão ainda era de camping, a água vinha de um galão, mas ela estava feliz demais para se importar com isso. Que bom que vieram, que surpresa boa, disse ela empolgada. Estamos aqui planejando onde vai ficar cada coisinha. Se tiverem alguma ideia, aceitamos sugestões. Gali continuava sentada, completamente muda, como se tivesse levado um choque. Dava para ver no olhar dela que o cérebro estava a mil tentando entender como tudo tinha saído tão errado. Ela esperava uma casa pronta para morar, com tudo arrumado, talvez até com algum conforto. Mas o que tinha ali era barro, poeira e uma missão de meses pela frente. E o pior, sem lucro nenhum à vista. A casa é antiga, claro. Continuava o sogro da Kátia, mostrando o interior. Mas o terreno é ótimo. A gente vai reconstruindo tudo, um tijolinho por vez. Dá trabalho, mas compensa. Tijolinho por tijolinho? Repetiu Gali, num sussurro quase inaudível, como se ainda não acreditasse no que estava ouvindo. Claro, é, respondeu Nicolau animado. Vai dar um trabalhão, sim. Mas imagina depois, quando estiver tudo pronto. Vai ficar lindo. De repente, alguém bateu levemente na porta entreaberta. Era a vizinha Ana, uma senhora de idade, magrinha, cabelo preso num coque alto e um olhar afiado que não deixava passar nada. Tinha fama na vila de saber de tudo e de todos, e não tinha medo de falar o que pensava. Nicolau, chamou ela, espiando por entre os batentes. São esses os parentes que enganaram a Kátia ano passado? Aqueles que pediram dinheiro para cirurgia e gastaram com plástica? O silêncio que se fez naquele instante dava para cortar com uma faca. Gali ficou paralisada, os olhos arregalados. O rosto dela foi ficando vermelho, vermelho, até virar um tom escarlate, como se tivesse sido fritada no óleo. Que história é essa de cirurgia? Perguntou Nicolau, virando-se para ela com uma expressão séria. Foi no verão passado, respondeu a vizinha sem pestanejar. Essa senhora aí pediu 50 mil reais para a filha de vocês, dizendo que era para uma cirurgia urgente no coração, mas, na verdade, foi fazer plástica no rosto. Isso aí que vocês estão vendo é o procedimento médico dela. Isso é um absurdo, reagiu Gali, levantando-se da cadeira como se fosse se defender com unhas e dentes. Ah, que mentira absurda! Ela estava claramente nervosa, tentando encontrar alguma justificativa, alguma forma de contornar a vergonha. Mas as palavras não vinham. Gregório apenas baixou a cabeça. Ele não tinha mais forças nem ânimo para fingir nada. Olha, a gente tem as fotos aqui do antes e depois. Se quiser, mostro. Emendou a vizinha, com aquele jeitinho venenoso, mas cheio de razão. Chega! Explodiu Gali, empurrando o banco com força e saindo de perto da mesa improvisada. Isso aqui virou palhaçada! A gente veio com boa intenção e vocês nos recebem assim? Boa intenção? Murmurou Nicolau, olhando para a esposa, que cruzava os braços tentando se controlar. A situação tinha virado uma comédia de erros, mas ninguém ali ria. Gali, vamos embora, disse Gregório baixinho, mais firme, cansado. Ela hesitou, olhou em volta mais uma vez, talvez esperando que aquilo tudo fosse um pesadelo. Mas era real, e não tinha casa para ela, nem lucro, nem controle da situação. Só a verdade estampada na cara de todo mundo. Sem dizer mais nada, ela virou as costas e saiu. Gregório a seguiu em silêncio,
O portão rangeu quando se fecharam do lado de fora. Lá dentro, Nicolau, Svetlana e a vizinha se entreolharam. E, enfim, a tensão virou alívio. Bom, disse Nicolau, voltando ao trabalho. Vamos ao que interessa. Que parte falta hoje? O rosto da Gali parecia que ia pegar fogo de tanta vergonha. A raiva, o vexame e o fracasso se misturavam como um caldeirão borbulhante dentro dela. Os planos tinham ido por água abaixo, e agora até a aparência de superioridade tinha desaparecido. Ela virou-se de repente. Grisha! Gritou com voz irritada. Pega as malas! A gente vai embora! Ué, já estão indo? Perguntou Nicolau sem entender. Nem terminaram o chá. Mas Gali já atravessava o portão como se o chão estivesse queimando. Gregório veio atrás, arrastando as malas com esforço e um ar derrotado. Antes de sair, se virou com um olhar triste e disse baixinho. Desculpa, seu Nicolau. Ela não é má, de verdade. Só tem uma ganância que não cabe nela. Grisha! Anda logo, criatura! Berrou a voz dela do outro lado da cerca. Gregório suspirou, olhou para trás uma última vez e acenou com a mão, meio envergonhado. Nicolau e Svetlana ficaram parados na varanda, observando aquela cena meio absurda, sem saber se riam ou se ficavam com pena. A vizinha Ana, sempre atenta, só balançou a cabeça e soltou uma daquelas frases que ela adorava. Tá vendo só? A ganância é pior que doença. Faz a pessoa perder o juízo. Enquanto isso, Kátia estava em sua sala na escola, tentando focar no trabalho. Era difícil. O celular vibrava sem parar. Vlad já tinha ligado 5 vezes naquela manhã. Mas ela não se apressava em atender. Estava cansada de ter sempre que escutar, ceder, compreender. 1 hora depois, alguém bateu à porta. Kátia, ainda concentrada em alguns papéis, olhou para frente e viu a porta se abrir só um pouquinho. E por aquela fresta, surgiu uma cabeça despenteada, abatida. Era Gali. Katienka, sussurrou a sogra, num tom tão frágil que parecia outra pessoa. Posso entrar? Kátia apenas assentiu com a cabeça, sem dizer uma palavra. Gali entrou devagar, fechou a porta com cuidado e, sem nenhum aviso, caiu de joelhos bem no meio da sala. Kátia, minha filha, me perdoa. Eu fui uma burra, uma tonta. Não sei o que me deu. Kátia a observava em silêncio, com os braços cruzados, o rosto impassível. Não havia nem raiva, nem piedade, apenas uma frieza calculada. Já tinha visto esse filme antes. Eu juro que não foi por mal, choramingava Gali. Eu só pensei que, já que tinha uma casa sobrando... Você sempre foi tão generosa, tão compreensiva. Sim, eu sou, respondeu Kátia, num tom firme, mas sem alterar a voz. Gali pareceu se animar. Então, quer dizer que você me perdoa? Eu juro, dessa vez é sério. Nunca mais repito. Palavra de honra. Kátia soltou uma risadinha seca. Igual da outra vez? Quando você pediu dinheiro dizendo que era para uma cirurgia. Gali empalideceu. Ficou muda por alguns segundos. Depois gaguejou. Ah, mas aquilo foi diferente. Outro momento, outra situação. Mas a mentira foi a mesma! Rebateu Kátia, ainda com a mesma frieza. E o desrespeito também. Mas agora é diferente, Kátia. Olha pra mim, tô de joelhos. Tô vendo. Realmente é uma cena tocante. Ironizou. Gali, desesperada, se arrastou até a cadeira da nora e segurou nas pernas da cadeira com as 2 mãos. Katienka, minha flor, minha filha, o que custa pra você? Perdoa essa velha tola aqui. Me dá mais uma chance. Kátia respirou fundo. Não era fácil manter a compostura, mas ela tinha aprendido a se proteger. Demorou anos para entender que algumas pessoas só mudam de atitude quando perdem o palco. Que o arrependimento nem sempre é sincero. Às vezes é só medo de encarar as consequências. Levanta, Gali, disse Kátia, sem alterar o tom. Você não precisa se humilhar. Só precisa aprender a respeitar os outros. Isso já seria um bom começo. A sogra, tremendo, tentou se levantar com dificuldade. Estava abatida, visivelmente abalada. Então, a gente pode conversar depois? Arriscou ela. Kátia olhou bem nos olhos dela. Talvez, mas não agora. Hoje eu tô ocupada sendo a mulher que você nunca teve coragem de reconhecer. Gali ficou em silêncio. Engoliu seco, e pela primeira vez em muito tempo, saiu da sala sem uma palavra, sem gritar, sem ameaçar.
só com o som dos próprios passos ecoando no corredor. Você fala pros seus pais voltarem pro apartamento, tá? E deixam a casa pra gente. Disparou Gali, com a cara mais lavada do mundo, como se nada tivesse acontecido. Kátia se levantou devagar da cadeira. O sangue fervia por dentro. Era inacreditável. Mesmo ajoelhada, mesmo depois de toda a humilhação, a mulher ainda achava que podia impor alguma coisa. Olha só, dona Galina, disse Kátia num tom firme, mas calmo. Levanta daí, por favor, e pode ir para casa. Como assim ir? Perguntou a sogra confusa. E a casa? O que é que vai ser da casa? A casa vai continuar como foi planejado desde o início, respondeu Kátia com firmeza. Meus pais vão continuar a reforma e vão morar lá. Ponto final. Mas eu pedi desculpa, protestou Gali se levantando toda atrapalhada. Fiquei de joelhos aqui na sua frente. E acha mesmo que isso muda alguma coisa? Retrucou Kátia, encarando-a com frieza. Não foi um pedido de perdão. Foi só mais uma tentativa sua de conseguir o que queria. Você não se desculpou, você negociou. Gali abriu a boca como se fosse rebater, mas não saiu nada. Ficou ali, parada, com o rosto duro, sem ter mais argumentos. Em silêncio, virou-se e foi em direção à porta. Ah, se eu soubesse, murmurou ela ao sair. Soubesse o quê? Perguntou Kátia, sem se mover. Nada não, respondeu Gali, já com a mão na maçaneta. E então saiu, batendo a porta com força. Kátia ficou ali por alguns segundos, em pé, sentindo o silêncio tomar conta da sala. Mas dentro dela, um calor bom se espalhava. Era um tipo de paz, diferente de tudo que ela sentira nos últimos tempos. Pela primeira vez, sentia que tinha feito justiça. Não por vingança, mas por respeito a si mesma, aos pais, aquilo que era certo. Ela sabia que os pais mereciam aquela casa mais do que ninguém. Eles tinham batalhado a vida inteira, criado filhos com sacrifício, vivido anos em apertos e nunca pediram nada a ninguém. E agora, no fim da vida, finalmente ganhavam algo só deles. Um lar construído com carinho, tijolo por tijolo, sem pressa, mas com amor. Justiça sempre dá um jeito de vencer, pensou ela, sentando-se de novo e fechando o caderno de anotações. Às vezes demora, mas chega. Gali queria lucro fácil, uma casa pronta, conforto alheio, mas o que ganhou foi uma lição dura. Talvez agora, com o orgulho ferido e o plano fracassado, ela aprendesse que não se pega o que não é seu, que não se exige o que não se merece, e que nem todo mundo vai baixar a cabeça diante de chantagens emocionais. Do lado de fora, os flocos de neve começavam a cair devagar, cobrindo as calçadas, os telhados e até o portão da escola. Kátia sorriu, pensando que no dia seguinte tiraria o dia de folga para visitar os pais. Iria ajudá-los a escolher as cores das paredes da futura casa, discutir ideias para o jardim, talvez até começar a pensar num pequeno canteiro de ervas, como a mãe sempre sonhou. Enquanto isso, lá no terreno, o mestre Semião terminava sua pausa tomando os últimos goles de chá quente. Sentado sobre uma pilha de tábuas cobertas por uma lona, ele olhava o céu branco e respirava fundo o ar gelado e o perfume da madeira recém-cortada. Ali havia esperança. Ali, um novo lar nascia, do zero. Um lar que não ia ser luxuoso, mas seria cheio de significado. Um lar para pessoas que sabiam dar valor às coisas simples, que sabiam o peso de um presente e não tinham interesse em tirar dos outros aquilo que nunca lhes pertenceu. Essa casa aqui vai ser bonita, murmurou ele, se levantando devagar. Porque tá sendo feita pra gente de verdade. Gente que merece. Do outro lado da cidade, Kátia apagava as luzes da sala e pegava a bolsa. Estava pronta para seguir em frente e, mais do que isso, estava em paz. O mundo tá cheio de gente abusada, pensou. Mas a justiça... a justiça nunca dorme. E enquanto caminhava até a porta, seu rosto se iluminou com um sorriso leve. A neve continuava caindo lá fora, silenciosa, calma, como se o universo estivesse lavando tudo e preparando o terreno para um recomeço limpo, justo e verdadeiro.